O vídeo de hoje tem um tema muito especial, que são fatores que travam o médico no nível que ele está na carreira de médico particular. Muitas pessoas falam que a nossa carreira ela tem um crescimento exponencial. Não é isso que eu vejo acontecer. Eu vejo que a gente tem uma carreira que cresce em nível de escadas. Eu chamo de níveis. Como é isso, Manu? É o seguinte, você está aqui em um nível e aí você desenvolve competências, mentalidade e ação para ir para o próximo nível. Com esse conjunto de habilidades, você vai para o próximo nível. E aqui, para você ir para o nível seguinte, os desafios são diferentes. Você precisa saber novas habilidades, você precisa fazer outras ações adicionais e você precisa ter outras habilidades. Aí você vai para o outro nível. Chega aqui, os desafios também são diferentes. De forma que esse é um jogo infinito e você sempre vai desbloqueando o próximo nível. Faz sentido para você? É exatamente assim que acontece. Mas tem algumas coisas que são comuns em todos os médicos, que eu estou vendo com muita frequência nesse crescimento em escadas, em níveis. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a prosperidade é uma soma da mentalidade com a ação. Ou seja, se você tiver conhecimento sem aplicação prática, sem execução, você não vai ter a prosperidade. E o retorno financeiro, ele só acontece depois que a gente tem a prosperidade. Então, para ter a valorização financeira que um médico dedicado merece, você vai precisar estar seguro e confiante para entrar em ação na direção certa. E quando a gente fala de segurança e confiança, são coisas diferentes. A segurança, ela vem com o preparo, mas a confiança, ela só vem com o resultado. Ou seja, a segurança, ela é de dentro para fora. Então, você fica seguro com a sua qualificação, com o seu estudo. E aí, quando eu venho para a medicina, a gente sim é super dedicado, super qualificado e a gente nunca para de estudar. A segurança, ela vem daí. A confiança, ela vem quando a gente vê o resultado que a gente gera na vida das pessoas. Então, quando a gente vê os nossos protocolos funcionando, quando a gente vê os pacientes particulares certos valorizando a nossa consulta, quando a gente vê colegas no nosso grupo indo para o próximo nível. Sem essa autoconfiança, é mais difícil você sair da zona do nível que você está para ir para o próximo nível da sua carreira. E esse nível, quando você começa a ficar muito tempo ali, que está confortável, entre aspas, o pessoal chama de zona de conforto, eu não acho nada confortável. Eu vejo como zona de estagnação, porque nesse lugar não tem crescimento e o mundo ele está evoluindo. A gente também precisa evoluir. Tem médicos que eles pensam que eles não são capazes de ter sucesso no consultório particular, que eles não são capazes de ir para o próximo nível. Mas o pior não é nem quando isso acontece, é quando médicos têm certeza que não conseguem ir para o próximo nível. Aí ele se fecha para o conhecimento e as ações que ele poderia fazer, ele não faz porque ele acha que é impossível na crença dele. Eu vou trabalhar esses aspectos ao longo do curso com vocês, justamente para destravar e vocês, sim, terem confiança para fazerem a ação e ir para o próximo nível. E quando a gente fala de confiança, não significa ser perfeito. A perfeição, ela não existe. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Sempre vai dar para melhorar. E o mais difícil você já conseguiu, que é a sua formação médica, toda essa expertise que você já tem. Então, você que está vendo esse vídeo, e é médico, claro, eu sei que você é muito bom no que faz. Agora a gente vai desenvolver a habilidade de comunicação para que outras pessoas também saibam do seu diferencial, da sua qualificação, da sua dedicação e porque eles deveriam escolher você como médico deles. Quando eu falo da autoconfiança, uma grande armadilha é a nossa autocobrança excessiva.
E a gente foi treinado para isso na medicina, né? Porque realmente é muita responsabilidade lidar com a saúde das pessoas. Quando eu falo aqui de autocobrança no contexto de marketing, para atração de pacientes particulares e conversão, eu preciso que vocês tenham em mente para dar pesos e medidas adequados para cada tema. Tem ações que têm alto potencial de dano e tem ações que têm baixo potencial. Por exemplo, eu sou essa pessoa que tem autocobrança exagerada. Quando eu coordenava o resgate aeromédico de 2 estados, era super adequado essa hipervigilância, estar sempre atento a todos os detalhes, pois era uma atividade de muito potencial, muita responsabilidade. Mas quando eu falo isso para a medicina, tá ok, a gente precisa sim ter essa autocobrança um pouco maior. Quando eu falo aqui nesse contexto da aula, que é sobre habilidades de marketing médico para atração de pacientes, é ação de baixo potencial, ou seja, uma falha, ela vai ter baixo potencial. A gente não precisa ter esse nível de cobrança no nosso marketing. Um vídeo não ficou bom, a gente tira do ar, ou nem posta. Um stories não gostou do stories, tá tudo bem, não posta também. A legenda ficou ruim, a gente ajusta depois, porque dá para editar, ou dá até para arquivar o post. Tá sem criatividade do que colocar na bio? Coloca o básico, depois a gente melhora. Então, assim, não tem por que ficar travado nas redes sociais, já que tem um baixo potencial de dano. O seu primeiro vídeo nunca será igual ao 100º vídeo. É natural a gente ficar um pouco inseguro, um pouco desajeitado no início, mas a gente só vai melhorar fazendo. E o meu convite aqui para vocês é para vocês darem o real peso que as coisas têm. Quem me acompanha no Instagram já sabe que meu lema é sempre caprichar. Caprichar em tudo, fazendo o melhor que a gente pode hoje com os recursos que a gente tem agora. Bem feito é melhor que perfeito. E observe, não é feito de qualquer jeito, é bem feito. E é por isso que a gente está aqui, para dar o nosso melhor também na nossa divulgação. Afinal de contas, ter um marketing iniciante é completamente diferente de ter um marketing amador. A gente pode ser iniciante sim, mas sempre com o nosso melhor em tudo. Me responde uma coisa com sinceridade. Quando a gente fala de autocobrança, de avaliar o que tem alto potencial e baixo potencial, você comemora as suas vitórias com a mesma frequência que você se cobra? Ou você é apenas muito rigoroso com os deslizes, mesmo pequenos e de baixo potencial? Aqui a gente vai ter uma cultura de comemorar as pequenas vitórias. E aí a gente vai fazer uma lista de pequenas vitórias e passos para o seu próximo nível, para quando você ir atingindo, você identificar e comemorar. Assim, o seu cérebro, ele vai entender que você está no caminho certo, vai fortalecer a sua autoconfiança e a motivação para você continuar agindo na direção certa. Eu vou falar um pouquinho sobre os comportamentos e crenças que fortalecem e também que minam a nossa autoconfiança. Uma coisa que definitivamente mina a autoconfiança é a comparação. A comparação, ela gera um sentimento de inferioridade, de incapacidade até, o que é completamente falso. Porque, primeiro, quando a gente vem para esse ambiente de Instagram, o Instagram mostra apenas 1% da vida que o colega tem. O Instagram, ele não corresponde à vida real completa das pessoas. Isso não quer dizer que o que ele mostra é mentira ou fingimento. Não é isso. Eu vou aproveitar e vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse conceito nas redes sociais. Existem 2 tipos de informações pessoais. Informações pessoais que são públicas, o shampoo que eu uso, aonde eu compro roupa, as minhas séries preferidas, restaurantes que eu frequento, o tipo de atividade física que eu faço. Todas essas informações da minha vida pessoal poderiam ser compartilhadas em uma roda de conversas com pessoas desconhecidas, sem prejuízo da minha intimidade. Mas existe também informações pessoais que são privadas, como um desentendimento entre casal, situações financeiras do trabalho, uma doença de um familiar. Todos esses fatos são privados às pessoas diretamente envolvidas.
A gente não tem a obrigação de contar nada para ninguém, portanto, não deve ser compartilhado nas redes sociais. Esses assuntos, por exemplo, se a gente estiver em uma roda de pessoas conhecidas que não são tão próximas, a gente não vai mencionar. A gente vai estar ali o quê? Arrumado, pleno, conversando sobre outros assuntos. Isso não é fingir, isso não é mentir, isso é apenas manter privado informações que são muito íntimas. Absolutamente normal e saudável. Para você fazer esse filtro, você pode se perguntar, diante de uma informação, eu compartilharia essa informação em uma roda de conversas com desconhecidos ou com pacientes dentro do meu consultório? Se não compartilharia, não é para postar na rede social, ponto final. A gente pode escolher o pedacinho que a gente vai colocar lá. E aí, quando a gente fala de comparar, tem a palavra parar, né? Comparar te para, deixa você paralisado. Completamente diferente de você se inspirar. Quando você se inspira, você reconhece a vitória do outro. Você se alegra que o outro conseguiu uma conquista que você também talvez deseje. Você olha com admiração tudo que ele fez para conseguir essa conquista, e aí você tem também a autoconfiança de que se ele fez, você também consegue construir a sua realidade próspera. Tudo que um ser humano faz, eu também consigo. Então, a gente, olhando o que o outro conseguiu, isso dá mais forças, motivação e confiança de que a gente também pode conseguir, seguindo a mesma jornada, trilhando caminhos para chegar lá. O mundo que eu acredito é muito abundante, todos podem prosperar. Não é como em um campeonato de Olimpíadas, por exemplo, onde só cabe uma pessoa no primeiro lugar do pódio. Nesse contexto de campeonato, ou eu sou o primeiro lugar, ou você é o primeiro lugar, ou o colega é o primeiro lugar. É o mundo do ou. Mas na vida real, é cada um com seu corre, pessoal. Cada um com seus desafios. É você contra você mesmo. E nesse mundo abundante, eu posso ser o primeiro lugar no meu pódio, você pode ser o primeiro lugar do seu pódio e o seu colega também pode ser o primeiro lugar no seu pódio. Cada um contra você mesmo. E aqui é um ambiente saudável para se comparar. Quem você é hoje com o você do passado. Reconhecer a sua jornada, os seus avanços e comemorar onde você chegou até agora. Sabe aquele superpoder de fazer 1% a cada dia? É isso que a gente vai fazer aqui. Sempre que você perceber que está se cobrando muito em um aspecto, faça o exercício de refletir. Se fosse um grande amigo no seu lugar, fazendo esse erro ou tendo esse deslize, você se comportaria com tanto rigor ou você seria mais gentil e mais incentivador para que ele retomasse e fizesse novamente de uma melhor forma até ficar excelente naquilo? Eu lembro daquelas cenas em que o corredor de maratona, ele tropeça, cai, se machuca um pouco, mas mesmo assim, eles decidem finalizar a prova. A plateia sempre aplaude, pois é um ato muito grandioso, mesmo após perder posições e não ter mais chance de estar entre os primeiros, ele decidir que o desafio pessoal dele é completar a maratona. Então, cada um vai ter sempre a sua maratona. Uma outra atitude que fortalece muito a nossa autoconfiança é enfrentar os nossos medos, acolher os nossos medos e enfrentar. Quando a gente está de frente a um novo desafio, é comum ter medo ou insegurança. Insegurança é um medo no estágio inicial. Nós médicos, a gente superou muito obstáculos para estar aqui hoje. Eu sei que cada um lutou e venceu as suas próprias batalhas. Sim, a gente venceu muitas batalhas com medo e tudo. O antídoto do medo não é a ausência dele. É encarar a realidade, olhar para ele de um campo racional, enxergando o real tamanho que ele tem. Muitas vezes ele é bem menor do que o tamanho que a gente vê com o nosso lado emocional. E lembra do que eu falei do potencial alto e do potencial baixo de dano? Que a gente vai levar isso em consideração também, quando for encarar a realidade.
A gente não precisa ter um medo paralisante diante de uma ação com baixo potencial ou que pode ser revertida. Eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, eu decidi morar 1 ano nos Estados Unidos. Naquela época não existia redes sociais, nem celular, mas eu combinei com a minha mãe que, mãe, se não for bom para mim, se for ruim, e eu quiser voltar antes do ano para finalizar o programa, eu tenho esse poder de decisão de voltar? E minha mãe falou: claro que sim. Então eu fui bem tranquila para o intercâmbio, porque eu sabia que o botão do stop estava ligado. Se não fosse bom, eu dava ré e aí voltava para o Brasil e seguia a minha vida normal. No final tudo deu certo, foi maravilhoso e eu fiquei o ano todo. E coragem é justamente isso, encarar o medo, ver o real tamanho que ele tem e entrar em ação, de frente encarando a realidade. O medo paralisante, ele é muito prejudicial quando ele é irracional, ou seja, ele não é compatível com a realidade. E como o medo, ele é uma emoção, ele pode existir mesmo não fazendo o menor sentido e te paralisar no nível que você está. Nesses casos, a gente sempre pede ajuda para um terapeuta ou alguém experiente. Eu não sou terapeuta, mas eu conheço profundamente muitas técnicas e tenho uma rede de apoio de terapeutas da minha confiança que pode ajudar vocês, caso seja o seu caso. As sessões de ativação da prosperidade são excelentes para esse desafio e muitas vezes trazem à tona questões nós que estão segurando a gente no nosso nível que a gente nem tinha tomado consciência. É muito maravilhoso. Todos os médicos que vão adoram. Sempre vão existir pessoas que não te apoiam, que não acreditam nos seus projetos, que podem até tentar te diminuir, que não enxerga o valor do seu trabalho, que acha que está muito caro ou que você tem que fazer de graça, que acredita que você não vai conseguir ter o seu consultório particular próspero. Essa pessoa só não pode ser você. Você tem que ter a segurança e a autoconfiança que você tem os recursos que você precisa para levantar e ir construir a sua realidade próspera. A gente sempre vai buscar conhecimento para acelerar os nossos resultados, que tenha aplicação prática para que a gente consiga executar e agir. E assim, o conhecimento com a ação gerar a prosperidade e, consequentemente, o retorno financeiro que a gente merece.